Olá, Mafalda, queria-te agradecer por teres aceitado fazer esta entrevista e vamos começar com a pergunta do costume, que é, se tu fosses o Moisés, qual é que era o mandamento que tu gostavas de aplicar à sociedade contemporânea? Olá, Miguel, muito obrigada pelo convite. Já sei que estás um bocadinho farto da pergunta, mas eu acho que ela continua a ser gira para arrancar a conversa. E pensando um bocadinho sobre o assunto, o mandamento que... Eu não gosto de dar mandamentos, como ninguém tenha passado por aqui, nós preferimos fazer recomendações e não dar ordens, mas o mandamento que eu dava era qualquer coisa como informem-se estúpidos. E eu ainda pensei que interjeição é que usava. Ninguém tinha dito isso ainda, claro. Eu não sei se... Eu ainda pensei, informem-se caramba, mas informem-se estúpidos. Porque eu acho que este é mesmo o tempo da estupidez atrevida, Miguel, e o que nós vivemos hoje no debate público em geral é mesmo muito inquietante e muito impressionante. Eu acho que olhamos à nossa volta e vimos pessoas que chegaram há 5 minutos a um tema a fazerem e a tirarem conclusões como se tivessem mergulhado no assunto durante meses a fio, com imensa superficialidade, com falta de conhecimento em geral, com falta de cultura geral. E por isso é que eu digo, é o tempo da estupidez atrevida. As pessoas atrevidamente vêm para o espaço público tirar conclusões quando não estão minimamente habilitadas para o fazer. Claro que isto é um fenómeno que tem a ver com as redes sociais, isto acontece sobretudo nas redes sociais. Nós vamos falar disso mais à frente, claro. Sim, é um fenómeno que tem a ver com as redes sociais e com o facto de, enfim, ter havido uma desintermediação que faz com que hoje em dia qualquer pessoa tenha um espaço público de discussão, na discussão que existe, por exemplo, em redes como o Twitter, equivalente a pessoas que são de facto especialistas, cientistas, historiadores, e qualquer cidadão está lado a lado equiparado para dizer as mesmas coisas e ser repartilhado e amplificado, que faz com que o nível de debate às vezes possa ser até interessante e podemos descobrir outras perspectivas, outras visões, outras formas de chegar a um determinado assunto, mas na esmagadora maioria das vezes leva-nos para caminhos completamente estapafúrdios. Então, diz-me uma coisa, vou inverter, vamos já para este assunto. Vamos lá. Vamos já para este assunto. Então, quais são as linhas vermelhas? O que é que tu fazias? Mais uma vez, se voltasse a ser o Moisés... Não fazia nada. Então, como é que isso pode... Porque há aqui uma ideia que eu tenho que é assim, vamos lá ver. As coisas eram intermediadas pelos jornalistas e pelos políticos. Hoje em dia, cada pessoa tem a sua voz e consegue agregar um grupo de malucos, às vezes, de incultos, do que for, que depois têm uma voz. Não é? Mas as pessoas também são pessoas. E na América, metade da população são para aí 70 milhões de pessoas. Não é? Como é que tu lidas com isto? Porque tu não achas que também há uma responsabilidade do status quo em ter deixado chegar estas pessoas a este estado para elas estarem tão aguerridas, agressivas e irracionais na maneira como se exprimem sobre a realidade? Muitas questões na tua pergunta. Essa última parte da pergunta é fundamental. Quer dizer, como é que nós chegamos aqui? Porque é que nós chegamos a este ponto em que as pessoas vão para as redes sociais para andar ao estalo umas com as outras, não é? E nós chegamos aqui porque existe um gigantesco ressentimento que é latente, que tem inúmeras causas, que tem razões de ser profundas, que tem a ver com a crise do capitalismo democrático, se tu quiseres. Eu acho que, de facto, as pessoas têm razão para estar zangadas. A maior parte das pessoas hoje olha à sua volta, olha para os seus filhos e pensa que, se calhar, os seus filhos não vão ter melhores condições do que aquelas que eles tiveram. E isto é destruturante numa sociedade, porque nós vivemos há muito tempo a imaginar que os nossos filhos podem ser melhor do que nós, podem aspirar a ser melhor do que nós. Ora, esta crise que perspassa nas classes médias no mundo inteiro está a fazer com que este ressentimento enorme salte. Eu gosto desta palavra porque eu acho que resume bem. Foi o Fukuyama, que foi o tipo que se enganou completamente na história, no fim da história. Ele depois tem um livro muito interessante, mais recente, que se chama Identidades, onde ele fala muito disto e este ressentimento que passa por vários núcleos sociais, porque não se sentem recompensados, reconhecidos, com um futuro próspero à sua frente, justifica isto. E isto é culpa de muita gente, nós depois podemos discutir isto mais adiante.
isto tem várias causas, mas uma das causas também é o facto de a nossa classe política não perceber exatamente isso e que tem que atender a estas legítimas expectativas das pessoas que estão a ser defraudadas, não é? Portanto, essa ideia é que justifica que as pessoas venham para as redes sociais expor, no fundo, as suas raivas, os seus medos, as suas angústias, e isso se traduza numa polarização enorme, numa agressividade enorme, numa toxicidade enorme. Como é que nós saímos daqui? Lembras-te que em Portugal, em tempos, existia aquela ideia de haver uma espécie de autorização, de filtragem, de haver de haver uma entidade que filtrava quem é que eram os órgãos de comunicação social, os meios que podiam atuar e atuar na internet e tal. Ora, eu prefiro ter milhares de estúpidos a falar na internet do que correr o risco de ter um estúpido a escolher quem é que pode falar e quem é que não pode falar ou o que é que pode ser dito. E isto é um problema altamente complexo hoje em dia, não é? Eu acho que isto só vai lá pela autorregulação, por alguma regulação que, por exemplo, a União Europeia tem sido pioneira a fazer, e agora, há um mês, entrou em vigor uma norma que é super importante na Europa, que é o Digital Services Act, que obriga as Big Techs todas e as redes sociais em concreto a terem normas públicas de regulação de conteúdos de ódio, de conteúdos ofensivos e Portanto, aí achas que isso deve existir? Acho que deve existir uma espécie de serviços mínimos, não é? Agora, isto é sempre muito difícil, porque onde é que está a fronteira? Onde é que está a barreira? Quais são as linhas vermelhas? Onde é que está o bom senso? E isto, nós estamos sempre num domínio de enorme subjetividade, de enorme... Eu estudei Direito, e há uma coisa, uma matéria que tu dás em Direito Administrativo durante anos, que se chama, durante muito tempo, que é a discricionariedade do ato administrativo. Isto aqui não é bem um ato administrativo, mas há um grau enorme de subjetividade e discricionariedade nestas avaliações. Claro. Portanto, tem que existir um chão comum, digamos assim, tem que existir um conjunto de normas e de regras, de coisas que nós dizemos, não, isto não é admissível existir no espaço público digital, porque isto também não se admite no espaço público físico, e em primeira mão são as próprias Big Techs que têm que ser responsáveis por zelar que estes conteúdos saiam, e depois também temos que fazer com que o espaço público digital não seja um verdadeiro faroeste, porque o que acontece hoje é que valia tudo, não é? Valia tudo. Por acaso agora até tivemos um bom exemplo. Pacheco Pereira processou um chalupa que... Disse mentiras, claro. Exatamente. E isto é um bom exemplo, que havia a ideia que tu podias ir para as redes sociais, insultar, fazer acontecer e que nada te acontecia, porque bom, aquilo acontecia lá nas redes sociais. Não é assim. E não pode ser assim. Agora, preocupa-me muito também que exista um gabinete de pessoas que estão a algures nas redes sociais, na Silicon Valley, na China, em Xangai ou noutro sítio qualquer, a selecionar. Isto pode ser, isto não pode ser. Isto não. Não gosto deste tipo. Não gosto da cara daquele. Este aqui... Isto é preocupante, não é? Claro. Porque, na verdade, são os novos sensores. Os novos sensores são os novos lápis azuis, digitais. Isto é muito complexo. É muito complexo de regular, de legislar, e não há, mais uma vez, uma resposta cabal e certa. Se a resposta cabal for muito autoritária, é perigosíssimo. Não é? É perigosíssimo. Portanto, apesar de tudo, eu prefiro, só para concluir, desculpa, apesar de tudo, eu prefiro que exista muita coisa que é lixo e que é porcaria e que é mau, do que haver uma entidade sensória a proibir, a filtrar, a dizer o que é que pode ser e o que é que não pode ser. Só em casos absolutamente limite. Tu, a essa altura, disseste que a responsabilidade é dos governantes porque não dão atenção a uma franja que não é franja nenhuma. Que não é franja? Que não é franja nenhuma. Não, eu falei dos Estados Unidos, são 70 milhões de eleitores que votam no Trump. E em Portugal, eu acho que se calhar o Chega pode crescer até aos 20 e tal %. E se calhar, já aconteceu noutros países. Não me espantaria. Não me espantaria. Pronto, portanto, a gente tem que olhar para essas pessoas, porque todas elas são pessoas, e merecem o respeito dos dirigentes. E o que eu acho
Agora, falando do orçamento, mas eu não gosto de falar coisas da espuma do tempo, não é? Mas isto é um exemplo, porque eu acho que o PSD faria a mesma coisa, é uma coisa transversal às sociedades contemporâneas, e este tipo de partidos de centro, não é? No orçamento, claramente, há uma benesse para a classe média, mas há ali uma percentagem gigante que já não pagava impostos e que, portanto, não vai fazer diferença nenhuma para eles. O que eu normalmente acuso o PS é que eles sabem perfeitamente onde é que têm que ir buscar os votos e que são um partido de esquerda, mas que não estão nada preocupados com os pobres, ou tão pouco preocupados com os pobres. Pá, como é que tu vês isto? Como é que tu vês este orçamento e como é que tu vês isto? Bom, este orçamento é um orçamento cauteloso, não é? É um orçamento cheio de cautelas. Eu, por um lado, consigo perceber as cautelas, Miguel, porque nós vivemos este ano é um ano... Mas há decisões. A gente muito pode fazer um atípico. orçamento deste tamanho ou deste. Ok, fazemos um mais cauteloso, mas dentro E do é um cauteloso a orçamento- gente dá mais a este e menos aqueles, tem que se tomar decisões, não é? Um orçamento é sempre um exercício de escolhas. E este orçamento escolheu, e este orçamento eu acho que representa bem aquilo que é o que vai ficar de António Costa quando nós daqui a 10 ou 20 anos claro. olharmos para trás e pensarmos que marca é que deixou. E António Costa fica muito claro que a sua marca vai ser contas certas, e isto é uma coisa que é uma mudança de paradigma no que é a imagem PS, pública que o PS tem feito, e é um resolvedor é um estudo de crises. É um estudo de crises. Ele é melhor, eu acho que é o melhor bombeiro do que obreiro. E isto é uma coisa muito clara, ou seja, ele não é um homem de rupturas, ele é um homem de tentativas de equilíbrios e dir-se-á, bom, mas a partir do momento em que ele conseguiu uma maioria absoluta, ele teve que fazer equilíbrios e concessões e gerir uma série de interesses quando tinha uma geringonça e tinha que acautelar um conjunto diverso de visões sociais e políticas e tudo isso. Mas, bom, a partir do momento em que conquista uma maioria absoluta, não seria possível ir um bocadinho mais longe em opções que sejam verdadeiramente estruturais e em as ditas reformas que são importantes e que são mais do que importantes, necessárias. Eu acho que era possível. Mas, de facto, ele é melhor a fazer aquele balanço, aquela gestão de equilíbrios, tentar fazer sem desagradar a ninguém, tentar encaixar. Outro exemplo, este orçamento é um orçamento que mostra isso mesmo. Portanto, tenta ser um orçamento equilibrado, é claramente um orçamento cauteloso a partir do momento em que pega no excedente orçamental 2.1 que vamos ter deste ano para enfiar num fundo para o pós Claro. PRR. A malta-direita diz que aquilo não foi executado porque... Sim, podias ter pegado naquele dinheiro e distribuído Claro, agora, claro, podias ter claro, feito claro. uma série de coisas, Claro. podias ter pegado naquele Claro. dinheiro e, por exemplo, Claro. dado aos professores para os compensar nesta sua Dava para exigência fazer que isso vem para há aí muito 5 tempo. vezes. Dava para fazer isso 5 São vezes. 331 milhões, Claro, quer dizer, claro. dava para fazer isso. Claro que a resposta é sempre assim, mas acrescentamos despesa permanente para a frente. Se formos a toda a função pública, aquilo vai entre 1.300 milhões a 1.500 milhões e, portanto, é uma despesa pública permanente que cresce, que é muito grave. Mas nós até trocávamos ideias antes disto começar a gravar. Mas, por exemplo, na educação temos um problema gravíssimo em Portugal. 40% dos professores até 2030 vão-se embora. Sim, vão-se embora, tu precisas de Como formar... dizia o Biden, sobe os ordenados, se queres ter empregados, sobe os 26 ordenados. mil professores, onde é que os vamos encontrar? Onde é que eles estão? E quem é que quer ir para professor nestas circunstâncias quando, sim, os professores ganham pouco, os professores têm condições difíceis, os professores têm perspectivas de carreira e, enfim, é verdade que o Ministério da Educação está a tentar fazer a coisa pela via das progressões nas carreiras e tudo isso. Mas, quer dizer, a vida de professor não é fácil, não é? A história das deslocações, as histórias incríveis que nós assistimos das pessoas que que têm que fazer durante anos, durante uma faixa enorme da sua vida, na fase em que estão a constituir famílias e tudo isso, têm que fazer centenas de quilómetros, têm que ficar longe das famílias, alguns a dormir nos carros. Quer dizer, isto é inadmissível. E eu acho que uma sociedade, e eu insisto sempre muito neste tema da educação, uma sociedade que se demite de ter uma boa educação e de apostar tudo aí, é uma sociedade com muito pouco futuro. É pela educação que nós vamos conseguir tornar-nos um país mais produtivo, melhor, com melhores perspectivas de crescimento. Se falhas aí...
falhas na base. Para depois sairmos desta parte agora mais política da entrevista, queria só falar sobre uma coisa que, se tu reparares, é assim, na máquina do Estado, a coisa, e foi o Paulo Macedo que fez isto, a coisa que funciona melhor, não é mal, a coisa que funciona melhor, é a cobrança de impostos, não é? Será que não era possível para pessoas competentes que resolvessem os problemas da educação, que resolvessem os problemas da saúde? Porque parece que o António Costa está mais preocupado em ter pessoas que controla e que politicamente tem na mão do que propriamente pessoas que vão mesmo mexer, porque nós podemos resolver o problema da educação, acho que tem que ser das duas maneiras, com mais dinheiro e com mais competência. E eu parece-me que, sei lá, não falando deste Ministro da Educação, mas o anterior, como é que ele se chamava? Agora perdi-me o nome. Era um bocado andota aquilo, não sei agora não me lembro do nome, mas não te parece que há aqui uma perca para o futuro nas decisões ministeriais do António Costa? É assim, João Costa, o ministro que lá está agora, já lá está há 8 anos. Já está, era o assessor. Ele era secretário de Estado e ele conhece muito bem as escolas. É um tipo, acho que super competente e que percebe muito competente, conhece muito bem as escolas, sabe muito bem como é que é o funcionamento do sistema. O problema é como é que se muda o sistema. E esse é, na verdade, o dilema existencial do PS neste momento, é que há uma série de coisas que é preciso mudar dentro do sistema, mas mudar, seja o que for, de hábitos enraizados, causa dor, tem custos, se calhar perde-se votos. Mas tem que se fazer qualquer coisa, não é? Isso é, a ideia que eu tenho filhos pequeninos, um dilema existencial para um partido como o Partido Socialista que de facto depende desses votos. Eu tenho filhos pequeninos, portanto tenho a perspectiva da educação do lado do cliente, não é? Do lado de quem usa. E assim, eu não acho o ensino público péssimo. Ao contrário também do que não acho péssimo. Os meus filhos estão no ensino público, etc. Não acho péssimo. Mas acho que fica muito aquém e que pode se tornar, e eu acho que se pode tornar muito pior. Acho que pode se tornar muito pior. Mas pronto. Porque também não é um problema que se resolva só com dinheiro. Claro, mas eu disse as duas coisas, portanto tem que ser competência e dinheiro. Tal como na saúde, não é, Miguel? Claro, que são duas áreas onde os orçamentos não basta dinheiro, não é só despejar dinheiro em cima do problema. Claro. É preciso reorganizar, é preciso descentralizar, é preciso meter competência na gestão, é preciso, por exemplo, na saúde, perder preconceitos ideológicos. Eu acho que a história das PPPs e o facto de terem sido arredadas, coisas a funcionar bem. Não me faz sentido nenhum. As pessoas querem lá saber quem é que lhes presta o cuidado de saúde. As pessoas querem ir gratuitamente a um hospital. Não lhes interessa minimamente se aquilo é gerido por uma PPP ou por uma entidade do Estado, querem ser bem atendidas, querem ter boa saúde, mas querem ter bons cuidados de saúde. Mas isso foi a Marta Temido, a Ministra da Saúde anterior, e que está entronizada e que se fala que pode ser Presidente da Câmara de Lisboa e não sei o quê. Porque tinhas um contexto de geringonça claro. Que te obrigava a isso, não é? Sim, mas isto foi um erro, obviamente. Isto foi um erro, é um erro que pagamos caro até agora. E o que tu vives hoje, portanto, são duas áreas específicas que eu acho que neste momento são mesmo muito complexas politicamente. Tens, o estatuto do SNS que foi aprovado, tens o gestor, tens ali uma série de problemas que ainda não conseguiram ter todas as condições, quase um ano depois para estar a fazer. Mas estamos um ano depois ainda não se conseguiu. Qualquer dia vem eleições e pronto. E mais uma vez também aqui para os médicos, e eu tenho muitos médicos na família e conheço bastante bem, enfim, proximamente pessoas que conhecem bem o SNS e que lá estão. Quer dizer, o problema está longe de ser dinheiro. O problema é a forma de funcionar e é falta de perspectiva e é falta também de carreira que neste momento o SNS hoje te consegue oferecer. E eles sentirem que estão permanentemente a lutar contra o barco ir ao fundo, não é? Exato, contra o barco ir ao fundo, sem perspectivas nenhumas daquilo poder melhorar adiante. Quer dizer, e é isto que se tem que emendar a mão. E rapidamente, porque na verdade temos condições excepcionais que é uma maioria absoluta para o fazer. E rapidamente. Vamos agora um bocadinho ao teu percurso, que era para ser mais no princípio, mas eu acabo sempre por desviar as coisas em função do que as pessoas estão a falar. Eu tento que isto esteja sempre o mais orgânico possível, que é perceber o que é que tu estudaste, porque eu acredito imenso
que os primeiros 20 anos da vida, que nos ensinam a saber sentir mais do que pensar, ainda esses são mesmo os primeiros, os de sentir são mesmo os primeiros, não são os primeiros 20, mas condicionam completamente até a maneira ideológica como nós pensamos o mundo. Por isso interessava-me que contasse um bocado como é que foi o teu percurso. Olha, concordo imenso contigo, mas é engraçado que é daquelas coisas que eu acho que nós só nos apercebemos disso depois uns anos mais tarde, não é? Claro, a gente olha para... Quando passamos a ficar ver os nossos pais crescidas, dentro de nós, assim, a virem cá para fora. Às vezes brincava e dizia, que engraçado, eu abro a boca e saiu a minha mãe. Claro. Não é? Tu pensas, como é que isto aconteceu? Mas é quando nós ficamos pessoas crescidas e que tentamos fazer um bocado um exercício de autoanálise e olhar para trás e pensamos, como é que chegámos aqui? E no meu caso, eu cheguei a esta pessoa que sou hoje porque sou fruto de um conjunto de influências e eu acho que sou o produto de uma charneira, por assim dizer. Desde logo familiar. Quer dizer, quando eu olho para a minha família, por exemplo, do lado do meu pai, tem muito a ver com estudos, mas eu acho que familiar também conta. A família do lado do meu pai era malta muito mais à direita. Tem a ver com... Quer dizer, os meus avós eram classe média alta, mas a família do lado da minha avó havia uma figura tutelar, que era um comendador, a Joaquim Matias, um industrial, um homem dos cimentos, que aliás fez uma empresa que deu origem depois à futura Simpor. Okay. Portanto, imagina, espoliados do 25 de Abril, malta dos touros, malta de direita, gestores, empresários, esse género. Sim. Do lado da minha mãe, um percurso completamente diferente. Pessoas do Algarve, classe média até média baixa, mas pessoas cultas. A minha mãe é a quarta de uma família de 4 mulheres, todas muito fortes, todas emancipadas. Os pais da minha mãe morreram quando ela tinha 13 anos, portanto, depois ela acabou por ser criada pelas irmãs, todas muito unidas até hoje. A mais velha já morreu, mas mulheres que estudaram, que viajaram, que correram o mundo, que são mais à esquerda. Uma delas era amiga do Zeca Afonso, ouvia um Chico Buarque em casa. Estás a ver, dois mundos Sim. completamente diferentes. E os meus pais sempre reuniram em sua casa... Julieta. Um bocado, mas curiosamente os meus pais, porque o meu pai é o irmão mais velho e, enfim, sempre fizeram questão de reunir em sua casa, em todos os eventos festivos, esta família toda. E, portanto, nós somos 40, 50 à mesa, estamos sempre todos juntos, desde sempre que eu me lembro de coexistir em minha casa... Agora só uma curiosidade que eu acho que é importante. E as pessoas davam-se bem nessa altura, não acabava tudo à chapada. Não, mas desde hoje sempre. Em dia eu acho que, hoje em dia a galhofa, os grupos de WhatsApp de família, é a maior galhofa, porque há sempre lugares de extrema esquerda, de extrema direita, do meio, e acaba tudo a chamar tudo uns aos outros. Miguel, davam-se bem, é verdade, mas eu lembro perfeitamente de crescer e quando era miúda e de ouvir aquela coisa, bem, não vamos discutir política. Política e futebol não se discute à mesa. Este género de coisas. E aquilo parecia muito estúpido. Toda a vida crescia a pensar, mas que estupidez, mas porquê é que não vamos discutir política? Porque eu ouvia as minhas tias e as pessoas daquele lado a dizer coisas que me pareciam super certeiras, mas depois também ouvia há pessoas como o meu pai, que era um empresário, gestor, mas uma pessoa com muitas preocupações sociais, que sempre foi um homem adorado pelos trabalhadores que trabalhavam na empresa dele. 20 anos depois de ter vendido a empresa, continuam a encontrar-se, a almoçar fora juntos e tudo isso, a dizer coisas que faziam também imenso sentido. E eu sempre achei que, algures, se calhar, ali no meio, havia de estar a razão. Pronto, isto por um lado. Por outro lado, eu andei na escola alemã, e a escola alemã é mesmo um exercício de ensino, de educação para a cidadania. Aquilo é uma escola que reúne. Eu andei na escola alemã por puro acaso, ou seja, não tenho nenhuma família alemã, não tenho nada. O meu pai, a dada altura, achou que o ensino ali na escola ao pé de nós, onde vivíamos... Tu vivias perto da escola alemã? Não, eu vivia em Paço de Arcos, a escola alemã em Lisboa. Mas na altura, muitas greves e tal, nas escolas ali ao pé de nós, as escolas eram na altura más, agora não são tão más. E então ele achou que, e também havia aquela ideia de que a Alemanha haveria de dominar a Europa, em certo sentido, dominar em certo sentido, e que era muito importante aprender alemão. Pronto, e então ele, sem ninguém saber uma palavra de alemão, e eu também não, quando tinha 9 anos lá me pôs na escola alemã. E aquilo é uma experiência muito interessante, porque a escola apesar de ser um colégio, é zero preconceituosa, ou seja, muito neutra em termos de equilíbrio social. Claro que os portugueses que lá andam são portugueses que têm que pagar propinas e, portanto, são de um estrato social um bocadinho mais elevado, com algumas condições, é evidente,
Mas depois tu Pedro tens Delgado alemães... Alves também andou lá. Também andou lá, é verdade. E o Rui Rio andou na Escola Alemã do Porto. Sim. Mas enfim, mas aquilo, tens ali um equilíbrio social muito grande, porque os alemães, para eles a escola é gratuita e, portanto, tens vários estratos sociais e tens, sobretudo, uma visão muito distinta do mundo. Eu detesto preconceitos e detesto generalizações, mas realmente tinhas duas características muito presentes ali. Os portugueses, um bocado mais baldas, um bocado mais festeiros, um bocado mais célebres em rascanço, sempre a estudar ali assim, a fazer o mínimo possível para saírem bastante bem, e até saíram bastante bem, mas mais desordeiros. Os alemães, muito mais regrados, metódicos. Aquilo era muito evidente, Miguel, e é uma coisa que vinha desde cedo. Obviamente que há exceções, como em tudo, mas havia isto, e eu acho que isso também, eu também sempre percebi que, de alguma forma, a virtude havia de estar ali no meio, entre uma coisa e outra. E eu hoje olho para trás e acho que aquilo foram anos mesmo decisivos para a minha formação, porque eu aprendi imenso do que são excelentes características que têm a ver com a educação e com uma certa ética alemã, e podemos depois discutir de onde é que ela vem, do protestantismo, do que seja, mas que têm a ver com uma certa educação para a cidadania que de facto ali existe e que é muito permanente, e que isso foi ótimo para mim. Na altura eu achava uma seca, não é? Ter que fazer uma série de coisas e ter tantas regras. Eu gostei, mas tinha muitas regras, aquilo era super exigente, era duro, sempre fui muito boa aluna, tudo bem, mas aquilo era duro. Eu olhava para os meus amigos e sempre mantive os meus amigos de cá de fora, e tenho um grupo enorme de amigos de infância que somos todos, permanecemos hoje, somos amigos há 30 e tal anos, meus amigos de pequenina, a fazerem metade do que eu fazia. Portanto, eu às vezes dizia, bolas, eu era também muito festeira, queria sair e copos e não sei o quê, e aquilo dava-me um bocado de trabalho. Mas eu hoje olho para trás e acho que foi mesmo muito estruturante, porque de facto te dá tolerância. Dá-te tolerância, dá-te capacidade de ouvir o outro, de perceber que somos diferentes, mas que conseguimos encontrar pontos nas nossas diferenças, e isso a escola alemã de facto dá-te muito, como dá também, tem uma educação muito humanista, portanto aquilo não era um ensino escolástico como eu acho que infelizmente o ensino português ainda peca muito hoje, de vamos lá amarrar isto e é para ensinar assim daquela maneira, decora o que está no livro. Havia muito a responsabilização, punham muitos alunos a pensar, muitos alunos a debater. Claro, obrigavam-nos a ler de certeza muito. E a ter muitas disciplinas. Eu no 12º ano tinha 12 disciplinas, os meus colegas cá fora tinham 3. Tive arte, por exemplo, história da arte, história da música, durante vários anos. Eu acho que isso ajuda, isso forma-te, abre-te, é por isso que serve a educação, não é? Claro, abre-te, deixa-te a pensar e abre-te visões do mundo. E põe-te no lugar do outro, que é sempre a coisa mais importante. E põe-te mesmo muito no lugar do outro. E eu acho que esse exercício... por isso é que digo, eu sou mesmo um produto de charneira disto tudo. E por isso, como é que eu me posiciono politicamente? Eu acho mesmo que sou uma moderada ao centro. E sempre detestei radicalismos. Houve uma coisa que a escola alemã também me deu, foi o como imaginas, a escola alemã nos anos 80 e 90, eu apanhei lá, depois a queda do Muro de Berlim, tudo isso, portanto apanhei aquela fase. Muitos daqueles meus professores tiveram pais e tiveram avós a viver ao lado de campos de concentração, passaram pela Segunda Guerra Mundial. Eu passei pela fase da autocontrição do povo alemão, de pensarem como é que foi possível nós termos, os nossos pais, os nossos avós, terem convivido com isto e não se terem apercebido, não terem feito nada. Se tu viveste na Alemanha, votavas no SPD ou na CDU? Não sei, sabes, não sei. Votava nas pessoas. Okay. E eu não tenho um partido, nunca tive. O meu partido é o da Liberdade. Isto é mesmo uma coisa muito enraizada em mim. Não tenho de todo um posicionamento político fixo. Seria incapaz de ser militante num partido, porque eu acredito sobretudo em projetos e em pessoas. Provavelmente... Os partidos não são sempre a mesma coisa, não é? Não são. É assim, há figuras do SPD que são admiráveis. Willy Brandt, Helmut Schmidt, são figuras que construíram a Europa e que são fundamentais para um caminho progressista, humanista, no qual eu me revejo. Mas eu seria incapaz de dizer, eu votaria sempre SPD. Não, garantidamente não.
E como em Portugal, não tenho de todo um posicionamento político fixo. Eu acho mesmo que sou, também se calhar por causa disto tudo e da minha história, lá está, sou mesmo uma livre pensadora e portanto, gosto de avaliar pessoas, avaliar projetos, avaliar capacidade para os fazer e muitas vezes desiludo-me pelo caminho, não é? Mas, essa possibilidade de tu desiludires, até com uma opção política que fizeste, eu acho ótima. Acho ótimo, gosto de conservar. Por isso é que eu digo que nunca seria militante de um partido. Sim, porque não fez um partido como um clube de futebol. De Que a gente, todo. desde que nasceu até morrer, fica assim. É uma coisa também, mesmo tempo, muito bonita. Uma pessoa ser sempre do Benfica, ou sempre do Sporting, ou sempre do Porto. É uma coisa estranhíssima, mas não é? eu acho que a na gente política, não poder mudar de clube. É uma coisa engraçadíssima. É um bocadinho romântica, mas eu acho que na política é muito perigosa. Não, sabe? claro, não tenho dúvida nenhuma. Eu estava a dar aqui o exemplo inverso. Na política eu acho bom que as pessoas vá olhando para as propostas que cada partido faz numa determinada altura. Ou seja, deves manter o teu posicionamento crítico. É evidente que tu tens militantes de partidos que mantêm o seu posicionamento crítico, e aliás há partidos que têm isso muito enraizado como princípio. Tens detratores do PS está no governo. O PS tem o Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos, claro. o Sérgio Sousa Pinto, o Francisco Assis, claro. São pessoas que têm uma exposição pública altamente crítica em relação ao seu partido, e admiro-os muito por isso. Às E o vezes PS Ana Gomes, convive muito bem com isso. Sempre conviveu. O PSD já é menos assim, já é muito mais o partido das facas longas e de destruir líderes e de não conviver bem com várias fações lá dentro. Mas eu acho que eu gosto de conservar esta liberdade para me apaixonar, entre aspas, por um projeto e para também me desiludir com ele e dizer, se calhar não era isto, ou esta pessoa não foi exatamente, não cumpriu e eu agora vou votar noutra coisa completamente diferente. Eu quando entrevistei o Carlos Guimarães Pinto, aqui há pouco tempo, uma das perguntas que eu lhe fiz, que eu acho que ele teve um bocadinho de dificuldade, achei a entrevista dele ótima e tenho boa impressão dele. Não tenho tão boa impressão de muitos colegas dele. Exatamente. Tenho algumas dificuldades. Eu estive agora na América em férias durante muito tempo. Eu, por acaso, ouvi essa entrevista e eu fiquei a perceber um bocadinho melhor o percurso dele, porque acho que lá está. Tu conheces a história da pessoa e como é que ela chegou aqui e percebes algumas coisas. Exatamente. Mas estava-te a dizer que ele, agora perdi-me, o que é que eu me estava a lembrar de que... que eu perguntei-lhe, porque eles são um bocado dogmáticos em termos económicos, não é? Portanto, são liberais. E o que eu estava a dizer é assim, o que me parece é que mesmo em termos de política económica, às vezes o país precisa que tu sejas mais expansionista, mais interventivo e que tenhas mais despesa pública no investimento, etc. E às vezes tens que ser mais liberal. Mas é em função, porque a determinada a altura em que as políticas são implementadas não é sempre igual. As condições que tu tens no mercado não são sempre iguais. E ele ficou um bocado atrapalhado, porque eles têm que defender sempre a mesma coisa. Eu acho que eles, infelizmente... Isso está provado, não é? Na América, há alturas... E é coisas incríveis. Por exemplo, o Reagan aumentou o déficit brutalmente. Ninguém fala sobre isto, não é? Era um gastador e que depois teve sorte porque aquilo depois deu a volta no fim. Mas portanto, não é... Eu acho que não é sensato a gente aplicar sempre o mesmo remédio com doenças diferentes. Não é? Tal e qual. No que toca à iniciativa liberal, quer dizer, eu acho que fazia falta a Portugal um partido liberal. Atenção, os partidos liberais ocupam um espaço público importante quando falam de desburocratização, quando falam da redução do peso do Estado, quando falam de uma série de normazinhas, taxas, taxinhas, clientelismos e não sei o quê. Eles acertam no diagnóstico. Onde é que eu acho que eles falham? Acho que falham completamente na fórmula económica e, aliás, temos visto isso. E aí, em alguns casos, infelizmente, este nosso Partido Liberal, eu acho que mais do que liberal é, em algumas coisas, quase libertário. E, portanto, aí eu acho que a dose depois também não é sensata. Em algumas coisas, eles são dos mais liberais entre os liberais europeus. Mas, atenção, eu acho que faziam falta. Acho que falham depois na fórmula, porque há ali um salto de fé que eles defendem sempre, que está longe de estar provado que funciona. E quando tu olhas para o que acontece no mundo inteiro e para o que aconteceu, o trickle down e não sei o quê, aquilo depois não é bem assim e não funciona. Aquela ideia, o salto de fé, vamos baixar os impostos todos, isto depois vai correr muito bem e, portanto, os serviços não vão... E os apoios sociais
não vão perder volume, robustez e tudo isso. Só que depois não é bem assim, como aliás depois tu viste com o que aconteceu em Inglaterra, os próprios mercados não acreditam naquela fórmula. E quando os mercados não acreditam naquela fórmula, a fórmula à partida está condenada. Agora, houve um senhor que formulou isso que tu estás a dizer, que eu acho que é mais pura sensatez e que também, aliás, é aquilo que nós fazemos quando nós gerimos o nosso orçamento familiar ou um orçamento nas empresas. Esse senhor chamava-se Keynes, que é dizer, epá, vamos angariar e vamos guardar e vamos amealhar em períodos que estamos mais folgados para depois compensar e entregar e colmatar as falhas do sistema quando a coisa está a correr mal. Isto é sensatez pura, parece-me sensato, percebes? E, portanto, é que eu acho que a Europa aprendeu com isso. Acho que a Europa aprendeu com isso na gestão das crises da dívida soberana. Acho que aquele famoso whatever it takes do Draghi mudou muita coisa. Quer dizer, foi o início, um marco de uma mudança de olhar para isto, desta forma. Acho que nós na Covid percebemos, nós, europeus, aqui, eu muitas vezes falo nós, porque eu acredito imenso no projeto europeu. Também. Nós não temos guerras há alguns anos. Acho que está ameaçado, Miguel, infelizmente, com tudo o que tu vês de crescimentos de está tudo ameaçado. Extrema-direita por todo lado. Mas, quer dizer, muitas vezes nós europeus, agora aprendemos com isso e aprendemos que a solidariedade europeia tem que ser também esta coisa de quando um está muito aflito com a corda na garganta, então vamos lá ajudar, porque se correr mal para ele é mal para todos. A gente tem que olhar para os Estados Unidos e ver o olhar das pessoas de esquerda e direita nos Estados Unidos que olham para a Europa como um paraíso. Nós não temos bem esta noção. Eles olham para... isto é mesmo mais civilizado, a gente tem muito mais anos disto. A gente tem muito mais anos disto. Eles têm 200 e tal anos. Sei lá, a Califórnia só... Em 1849 é que se tornou parte dos Estados Unidos, aquilo não era nada, portanto, aquilo é um país mesmo ainda com muita cultura, com muito dinheiro, mas muito recente. E construída em cima de umas premissas que têm coisas extraordinárias, não sou nada anti-americano, mas que têm muitos problemas e que agora estão completamente ali todos a aparecer por todos os lados e é um perigo, não é? É que nós olhamos, as pessoas tendem a olhar para os Estados Unidos e pensam ali em 2 ou 3 cidades. Claro, e umas universidades onde os filhos vão e não sei o quê. E depois tu sais 100 km de Nova Iorque de carro e estás numa América profunda, parece que estás quase no Rust Belt. Sim. E tens os rednecks lá com as jardineiras, que são os tipos que votam no Trump. E porquê que eles votam no Trump? Porque eles estão desiludidos e ressentidos e a vida lhes corre mal. E esta coisa da bolha, que é um perigo gigantesco, que acontece um pouco por todo lado, que é as pessoas falam para a bolha, olham para os amigos que estão ao lado e esquecem-se que existe um país real. É a pior coisa que pode acontecer. Obama falhou um bocadinho nisso, obviamente, não é? E deixou crescer esta sensação terrível porque tem a ver com muitos fatores, tem a ver com a globalização, tem a ver com adventos de grandes, com movimentos, geoestratégia, geopolítica, tem a ver com muita coisa, mas em última análise é aquele tipo de jardineiras que está a meter gasolina, porque isto é uma imagem que eu tenho na minha cabeça quando uma vez fiz uma viagem para os Estados Unidos, e que é o tipo que a vida não lhe está a correr bem. E não lhe está a correr bem porque a fábrica onde ele trabalhava fechou, porque abriu uma na China a fazer semicondutores muito mais barato, ou porque ele fazia automóveis em Detroit e aquilo fechou tudo, e porque os carros que vêm de outros lados com peças do mundo inteiro também são muito mais baratas. E estas pessoas precisam de respostas, não é? E eu acho que aí é quando nós falhamos todos, porque isso faz de facto crescer os extremismos e os populismos que se aproveitam como ninguém do que é este ressentimento latente e do que é esta angústia e, no fundo, o medo. Eu acho que o que explica isto é o medo. As pessoas têm medo do que vem aí. E outra coisa que me ficou da escola alemã e que eu tenho muito presente, se acompanhas o que eu escrevo, eu escrevo muito
a propósito dos extremismos, da extrema-direita, dos radicalismos, também extrema-esquerda, que também tem radicalismos e populismos, e eu tenho horror a isto, porque eu de facto estudei muito e acompanhei muito e vivi com pessoas que cresceram com esse horror. Quando olhamos para o caldo do que foi a Alemanha nos anos 20, quando tu olhas nos anos 20, nos anos 30, muito do que nós vivemos hoje, deste ressentimento que falamos hoje e deste medo, aconteceu exatamente naquela altura. E quando aparecem figuras que se estabelecem como os tipos que marcam a diferença e que dizem, não, nós somos, eles os políticos são maus e são todos iguais e nós é que temos a solução. Nós é que somos os redentores deste povo e nós é que sabemos qual é que é a fórmula. Eles estão aqui com coisas muito complexas, mas a solução é muito fácil. É uma simplificação, uma mitificação das soluções, um distanciamento entre o povo e os outros e as elites. Quer dizer, isto tudo aconteceu. Tudo o que nós estamos a ver hoje. E o que me angustia, francamente, é que parece que não aprendemos nada com isso. Isso é muito angustiante. Uma das reportagens que mais me marcou na minha vida enquanto jornalista, eu infelizmente fui chefe muito cedo, que é uma chatice ser chefe muito cedo nos mídias, porque o que é giro é ser jornalista, é andar na rua, estar com a mão na massa e tal. Fui chefe muito cedo, mas fiz meia dúzia de reportagens que marcaram muito e duas marcaram muito, mas uma que me marcou muito foi estar em 2017 em Berlim, na altura em que a AfD chegou pela primeira vez ao Bundestag e, portanto, era o marco desde a Segunda Guerra Mundial que não havia extrema-direita no Parlamento. E eu estava lá num grupo, fui convidada como jornalista de Portugal para ir num grupo que a Alemanha convidou, de países de vários sítios e tal, e eu disse, olhem, havia um plano para aquela noite eleitoral, para irmos, não sei para onde, já não me lembro, disse, olhem, eu não quero estar aí, eu quero estar com um conjunto de pessoas da AfD, quero estar com um grupo da AfD. Quer perceber quem é para perceber quem são estas pessoas, porque eu já tinha a noção, apesar das sondagens não darem um resultado tão bom, eu já tinha a noção que aquilo ia acontecer e que ia ser estrondoso. Como é que foi? Qual foi? E então eu lá me consegui, de uma forma completamente extraordinária, de coincidências de reportagem que são maravilhosas, porque eles diziam, isso é impossível, para já, porque tu és estrangeira, e, portanto... Eles desprezam. Eles desprezam, não vais. Pois não desprezam nada. Acontece que eu sabia falar alemão, não é? E, portanto, eu não era bem estrangeira, falo alemão, andei na escola alemã e, portanto, eles não me encaravam propriamente como estrangeira. E depois disseram, bom, mas também vai ser impossível eles aceitarem que nós não sabemos onde eles estão. Eles, na sede, não falam com ninguém, fizeram uma campanha, toda aquela campanha foi quase uma campanha clandestina. Aquilo é uma coisa muito impressionante, foi uma campanha totalmente à margem do sistema, muito clandestina. Eles não anunciavam onde é que iam fazer ações de campanha, faziam pop-ups, eram ações de campanha pop-ups, e, portanto, nós não sabemos muito bem, não conseguimos chegar à fala com os tipos que estão na sede do partido, não nos ligam nenhuma, e portanto, não sei muito bem como é que devemos conseguir pôr lá. Íamos num autocarro na rua e, de repente, eu vejo uma ação da AfD no meio da rua. Eu disse, olha, larguem-me aqui, eu saio aqui. Mas já era depois das eleições? Não. Antes das eleições. Antes, tipo 2 dias antes. Eu disse, eu saio aqui, eu quero ficar aqui, eu quero falar com estes tipos. Mas agora temos... Isto é a coisa que me interessa fazer, eu saio aqui. Eu, portanto, saí, fiquei lá sozinha e fui meter conversa com eles. Era uma ação de campanha no meio da rua, sei lá, 2 dúzias de pessoas a fazerem uma ação com uma banquinha, daquelas banquinhas desmontáveis, uns pop-ups e não sei o quê, a falarem com as pessoas na rua. E meti conversa com eles e estive ali, umas 2 horas a tentar falar com aquelas pessoas e enturmar-me e tal. E de facto foi muito importante, porque eles disseram-me, olha, eu disse, então, mas onde é que vocês vão estar na noite eleitoral e não sei o quê, eu quero ir. Eles, com certeza. Vem ter connosco a um café que se chama Preußenskvede. E o que é que isto quer dizer? É tipo o encontro da Prússia ou o cantinho da Prússia. E basta conhecer um bocadinho a história alemã para perceber que isto tem a ver com uma imagem imperialista de velhos tempos em que a Alemanha dominava o mundo. E eu disse, com certeza, isso parece-me ótimo. Bom, cheguei ao grupo à noite e eles disseram, tu és louca, não te vais enfiar Isto é uma loucura, porque podem aparecer os tipos da Antifa que andavam à luta contra eles e até pode ser perigoso para ti, não sei o que. Eu disse, não senhor, eles pareceram pessoas perfeitamente civilizadas, eu vou, convidaram-me e eu vou, não acho mal nenhum, falo alemão, não há de haver problema nenhum. E assim foi.
mas ainda assim a imaginar que tipo de pessoas, porque na altura descia-se uma imagem da malta da AfD como aqueles tipos neonazis, cabeças rapadas, tipos lá está, tipos perigosíssimos, pá, que são estranhíssimos e tal. E eu cheguei lá e aquilo era um conjunto de pessoas completamente normais. A senhora, que até era candidata e estava a candidata por um distrito, um círculo pequeno berlinense, estava lá junto daquelas pessoas. Já tinham saído os resultados? Não, eu fui no início da noite eleitoral e fiquei lá a noite eleitoral toda. E a senhora, pá, não me posso esquecer. Não me dizes que acabaste de festejar. Vou dizer, não te posso esquecer, não posso esquecer da imagem, Miguel, porque a imagem para mim foi, pá, é uma coisa que nunca mais me vou esquecer e aquilo mudou de facto a maneira como eu passei a olhar para estes fenómenos. A senhora, eu tive imenso tempo depois a falar com ela. Ela foi eleita? Ela foi eleita naquele circuito, ela sentou-se numa cadeirinha, disse, sente-se aqui ao pé de mim, tal, o tipo que fez a ponte e que me convidou, depois apresentou-me a toda a gente e não sei o quê, pessoas amorosas, acolhedoras. Ela sentou-se ao pé de mim, era uma mãe de família adorável, mãe de gêmeos, muito querida, com pérolas nas orelhas, com o seu fatinho, e sentou-se e põe uma mantinha sobre as pernas e sentou-se ali à minha frente, pá, a dizer coisas verdadeiramente inenarráveis de xenófobas, porque estava em pânico, porque isto foi em 2017, 2 anos antes, em 2015, a Merkel tinha feito aquela célebre declaração do Wir schaffen das e acolhido quase 1 milhão de refugiados. E ela estava genuinamente em pânico, que aquela malta toda ia chegar e vinham ser árabes perigosíssimos que iam roubar os empregos dos filhos, que iam ocupar os empregos dos alemães, que iam destruturar a sociedade alemã e que iam mudar completamente a Alemanha tal como ela tinha conhecido. E tu de repente percebes que aquilo não são uns vilões, uns tipos terríveis, perigosíssimos, neonazis. A nova extrema-direita é feita destas pessoas que têm medo. Que têm só medo que a sua vida vá mudar no futuro. Claro que também havia lá uns maluquinhos, também falei com um negacionista louco, claro que aquilo é um caldeirão de gente, mas o que unia aquelas pessoas era sobretudo muito medo, muita desinformação, muita falta de educação até, de educação de base, de conhecimento do outro e de medo do que é que lhes pode acontecer para a frente. Eram pessoas a quem a vida não tinha corrido bem ou não tinha corrido tão bem quanto eles esperavam e que tinham medo do que vinha aí. E eu acho que é isso também que é preciso fazer, que é tentar perceber, não é hostilizar drasticamente os eleitores naquelas pessoas, é tentar perceber porque é que eles são eleitores naquelas pessoas, porque é que eles vão na conversa do Ventura, porque é que eles se deixam enganar pelo Ventura. E é preciso chegar a eles. Tu achas que deves deixar sempre portas abertas e deves sempre comunicar com os mais extremistas? Eu acho que tu tens que tentar perceber porque é que aqueles eleitores escolhem aquelas opções e se deixam enganar, e literalmente a expressão é enganar, por aquelas propostas que não têm nenhuma solução, que são propostas totalmente oportunistas, que um dia defendem a redução drástica de impostos, como no outro dia defendem um aumento brutal de despesa com serviços públicos, que não têm nenhuma visão minimamente coerente, estratégica para o país e que a única coisa que fazem é explorar os medos destas pessoas. Tu tens que perceber as pessoas, negociar ou falar com estes representantes políticos. Eu tenho dúvidas, eu acho que a estratégia, acho que um dos problemas enormes do PSD neste momento é ter deixado as portas abertas durante demasiado tempo, ou pelo menos as dúvidas latentes, existentes, durante demasiado tempo. Isso deu uma maioria absoluta ao PS, não há dúvidas nenhumas quanto a isso, e isso hostiliza um eleitorado moderado, não só do PSD, como um eleitorado flutuante moderado ao centro, que não quer isso. Quer dizer, tu tens sondagens que dizem 72% das pessoas não querem, dos eleitores, não é das pessoas, é dos eleitores laranja, não querem uma ligação com o Chega. E não querem porque não se revêem naquilo e recusam visceralmente o que são aquelas propostas. E bem, porque aquelas propostas são propostas que vão contra princípios fundamentais, que vão contra
avanços civilizacionais, que são totalmente intolerantes, que são raivosas e que não são admissíveis numa sociedade que se quer desenvolvida, humanista, decente. Acho que há propósitos que são para lá do que pode ser a decência e que não são admissíveis. Diz-me uma coisa, a visão tem uma orientação ideológica, como é que tu vês, porque és tu que mandas na visão, como é que A história da visão... como é que tu olhas Sim. para a visão ideologicamente e como é que tu a vês? Não? A visão fez 30 anos, não é? E a visão tem um histórico. A visão tem um histórico da sua fundação, que vem com um grupo de jornalistas que fundaram o jornal e que era uma cooperativa de jornalistas, de pessoas mais à esquerda, e que depois fundaram a visão. E, portanto, a visão tem uma base de gênese que era centro-esquerda. Da mesma forma que o Expresso tem uma base de gênese que é centro-direita. Houve um caminho da visão, aliás, do país, quer dizer, houve um caminho de moderação do país e também, eu acho, da visão. Mas a visão hoje em dia é um título moderado ao centro, sem posicionamento ideológico. O que é que a visão tem no seu estatuto editorial e no conjunto das pessoas que lá estão? Ela não tem um posicionamento ideológico expresso, mas tu achas tacitamente, pelos jornalistas que estão lá dentro, é ao centro. O que é que a visão tem, por exemplo, no seu estatuto editorial até? A defesa de valores fundamentais e de princípios fundamentais. E isso, se quiseres, infelizmente, hoje posiciona-te ali um bocado num centro que às vezes o centro-direita não apanha. Quando tu tens, por exemplo, só para dar um exemplo que eu acho que é muito interessante, os partidos de centro-direita e os partidos de direita a recusarem o tema das alterações climáticas e o tema do ambiente, ou pelo menos a não serem vocais na defesa destes problemas e do tema do ambiente, quando tu tens a defesa da causa do ambiente entregue à esquerda, estupidamente, porque os partidos de centro-direita se demitem de uma causa que tem que ser de todos e que é fundamental, bom, então se calhar ali é centro-esquerda. Não, este devia ser um tema do centro em geral e dos partidos todos do espectro político. Quando tu tens um partido, por exemplo, como o PSD, que não percebe o perigo existencial, não só para si próprio, como para a democracia portuguesa, que representa um partido como o Chega, e a não se demarcar claramente do que são aquelas visões e aquelas ideias para o mundo, quando a visão diz, atenção, há aqui radicalismos extremamente perigosos para a sociedade, quando tu tens um partido que defende medidas de confinamento especiais para ciganos, e isto não desperta, não faz soar todos os sinais de alarme, não é? A mim que andei na escola alemã e que estudei isto em detalhe, isto a mim faz-me soar todos os sinais de alarme, não é? Quando não tens num partido decente ao centro como é o PSD e é a sua gênese histórica, quando isto não faz soar sinais de alarme ali, então se calhar a visão é centro-esquerda. Mas o problema não está na visão, o problema está nos partidos que não se colocam aí, estás a perceber? Claro. E quando tu falas, já agora, com antigos fundadores do PSD, por exemplo, como o Francisco Pinto Balsemão, e que diz, não, o PS é um partido, o PSD é um partido, é um social-democrata, alinha com a social-democracia que vem da Europa. E, portanto, é um partido, sim, mais à esquerda do que aquilo que querem colocar hoje. É um partido que tem preocupações sociais, é um partido que defende os fracos e os desfavorecidos. E esse desalinhamento, até com a gênese ideológica, que eu acho que é perigoso, mas para responder à tua pergunta, por exemplo, quando o Ricardo Costa me convidou, eu era editora da Revista do Expresso, fui editora da Revista do Expresso durante 7 anos, e quando o Ricardo Costa me convidou para ir para a diretora adjunta ainda da Visão, eu tive um ano como diretora adjunta com o João Garcia, depois ele teve um ano e saiu e eu fiquei como diretora, estou desde 2016 como diretora. Não foi logo nessa altura, mentira, estou a mentir, não foi em 2015 quando fui como subdiretora, foi quando ele me convidou para diretora, porque ele era o publisher. Eu disse, olha, vamos lá ver uma coisa, se tu queres que a Visão seja um produto posicionado
à esquerda, com uma gênese de esquerda, não contes comigo, porque eu não sou essa pessoa. Eu não sou isso. Eu sou uma pessoa moderada ao centro. E, portanto, isso não é a minha forma de ver o mundo, nem o tipo de jornalismo que eu defendo. E o Ricardo Costa, lembro-me na altura, e portanto não é isso, eu não sou a pessoa certa, tens que ir encontrar outra pessoa. E ele disse, não, de todo, eu acho que o posicionamento da visão tem que ser aquele que tem vindo a ser, nos últimos anos, um posicionamento moderado ao centro, defendendo os valores fundamentais, defendendo causas que a visão sempre defendeu, como, por exemplo, o tema do ambiente, mais do que uma causa, quer dizer, é um tema crucial, estratégico para todos, e continuando a fazer isso. Se isso nos posiciona num determinado campo político, porque infelizmente só alguns partidos é que vão por aí. Mas diz-me uma coisa. O que é? Tu tens falado bastante da direita e do lado canastrão e fora do seu tempo da direita. E temos um lado canastrão e fora do seu tempo à Pronto, era isso que eu ia dizer, mas isso ainda nunca falas disso. Portanto, eu queria perceber qual é que é o teu posicionamento em relação aos partidos à esquerda do PS. Sim, porque isso é sempre uma questão que vem à baila. Porque há sempre aquela coisa que é assim, até a própria a direita moderada defendia que isto não era simétrico, ou seja, que o Chega não é simétrico do PCP. Mas nos últimos 2 anos a coisa complicou, não é? Muito, complicou. Eu sempre desconfiei. Sim, complicou-se muito por causa da política externa. Hoje em dia, que afinal, se eles tiverem poder, isto se calhar vai-se acendir os fogos. Miguel, por causa da política externa, não é? Porque o que tu tiveste, por exemplo, em relação ao PCP, é que tu tiveste, era o discurso da geringonça e a justificação de António Costa e todos os que, como ainda Pedro Nuno Santos, houve uma institucionalização do partido, todas as suas propostas são propostas que nunca violam, há um cumprimento absoluto do que é a Constituição Portuguesa, são propostas que respeitam os direitos fundamentais, tudo isso é verdade. O gigantesco elefante na sala é a política externa. Acontece que ali em 2015 e até agora, e até começar a guerra, aquilo estava mais ou menos disfarçado. Claro. Estava mais ou menos disfarçado. Estava tudo debaixo dos cobertores. Era ali uma espécie de paz podre, no sentido em que os temas de política externa não estavam a sobressair e tão preponderantes. Quando começou a guerra, ficou muito claro aquilo que também era evidente que acontecia, que é o mundo mudou, mas o PCP ficou no mesmo sítio em certos aspectos, nomeadamente nesta forma de olhar o mundo, no que toca à NATO, no que toca ao imperialismo, que eles acham que só existe imperialismo se for um imperialismo americano, o imperialismo russo não existe, e todos nós sabemos que a Rússia hoje é muito mais próxima de um Estado fascista do que os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, enfim, não sei, mas do que de um Estado comunista, não é? Não existe réstias. A Rússia hoje é muito mais próxima, na sua concepção, de ser um Estado fascista do que não tem réstia nenhuma de comunismo. O mundo mudou, mas o PCP não percebeu nesse sentido. Não é? Agora, se me dizes que houve e a argumentação de que houve um trabalho e continua a existir importante do PCP, de defesa dos direitos dos trabalhadores, de dar voz a pessoas, a classes, a fatias da população que não tinham nenhuma voz, até o processo de estruturação dos movimentos sindicais que tu agora vês, que, com o stop que se estruturam e o perigo que isso é, porque havia, apesar de tudo, regras nos movimentos sindicais, o facto do PCP ser um partido confiável, tu tens todas as pessoas do espectro político que são políticos ativos a dizer, sim, nós conseguimos fazer um acordo com o PCP como passou bem, porque se eles se comprometem com uma coisa, eles cumprem a sua palavra. Tu tiveste isto. Agora, mas será que tu fazias um negócio com Emanuel Tiago, aquele gajo que foi... Sim, mas sim, ele foi deputado durante anos a fio. Esse é o boneco, não é? Neste momento é uma espécie de troll. Claro. Infelizmente, não é? Que representa muito mal... Ele neste momento não tem cargos dirigentes. Não, tem Zimbra ou não sei o quê. Mas que de facto representa muito mal. Agora, tu não podes... Obviamente não podes... tomar o todo por uma pessoa. O partido não é aquilo e não representa aquilo. Tens trolls em todos os partidos, não é? Tens trolls a dizer coisas irremediáveis em todos os partidos. No princípio da conversa, eu estava a atacar
a Iniciativa Liberal por ter trolls lá dentro, a gente também pode atacar o PCP por ter trolls lá dentro e que não os tira, não é? Ele não tira o tapete, não tira o tapete. E como tem, e como fica muito gritante e muito evidente agora, outra vez com a guerra de Israel e da Palestina, com um posicionamento no primeiro comunicado do PCP em relação à guerra da Palestina, um comunicado oficial no site, até eu entrar aqui era o único que ainda lá estava, no seu site, era um comunicado onde não se dizia que o Hamas era uma organização terrorista que estava a fazer mal, na verdade, ao povo palestiniano, colocava o ónus do que se estava a passar num colonialismo israelita. Portanto, a culpa, neste caso, era de Israel, que tinha acabado de ser agredido, e não nenhuma culpa em relação ao movimento Hamas. E isto é a cegueira ideológica, é terrível, seja de esquerda, seja de direita, seja de onde ela vier. A cegueira ideológica é sempre uma forma, a mais perigosa forma de estupidez e de estar na política. E acho que há, infelizmente, muita cegueira ideológica também na extrema-esquerda. Dir-me-ás, são fenómenos equivalentes? Eu acho que quando tu olhas para a política interna, tens propostas do lado do Chega, pela forma de estar e de fazer política, que vão contra princípios fundamentais, que são ofensivas de avanços civilizacionais, que não vês essas propostas vocalizadas por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, que apesar de tudo, na defesa dos seus princípios e valores, defendem causas mais humanistas. Agora, claro, quando não consigo de forma alguma justificar coisas como eles defenderem regimes que oprimem os seus povos e não terem nenhuma palavra. Porquê é que o LIVRE não cresce? Falta estrutura, não é? Porque tu vês, por exemplo... Porque tu neste momento, eu acho que há um espaço super fixe para crescer, porque para mim o PS está a colar-se bastante à direita, por motivos eleitorais, e de repente tens um bloco de esquerda que eu acho que começa a estar, e acho que há claramente ali um espaço. Eu estava-te a falar, não sei se já foi na entrevista, se foi antes, do anúncio do Labour, que o Labour pôs agora, não é? E aquilo, podes concordar ou não, mas aquilo é super claro do que é que a esquerda está aqui para fazer. E o António Costa devia ver aquele anúncio, ia sentir mal, eu acho, porque... é super, porque eles não só dizem o que é que querem fazer, onde é que vão buscar o dinheiro. Vamos buscar ali, eu vou buscar aqui, vou tirar daqui. Toda a diferença. Super claro. E ali até me deu vontade de dizer assim, finalmente os ingleses outra vez a mostrarem ao mundo, que são um povo brutal, com uma cultura incrível, diretos, com... Depois tive uma discussão com um amigo meu, que ele disse, tu estás para aí a dizer estas coisas, mas isto é só sonhar, e não sei o quê, como ele vai conseguir fazer isto, não vai conseguir... E eu respondi-lhe, isto está no Twitter, disse-lhe, com certeza que eles não vão conseguir fazer tudo, mas foi a sonhar que se conseguiu construir o Serviço Nacional de Saúde e o NHS. Portanto, foi a sonhar. Foi de certeza, tenho a certeza que todos os liberais, as pessoas de direita, estavam a dizer que era impossível, que era uma inconsciência, que iam destruir as economias e que isto ia tudo para ali abaixo. Aliás, se nós formos de certeza ouvir políticos no século XIX, durante a Revolução Industrial, com certeza que os empresários diziam, porque eu também sou empresário, portanto, diziam, tem que haver uma visão, tem que haver um caminho, dizer, nós queremos ir para ali e o nosso sonho é este. Claro, e eu acho que isso é uma coisa que falta bastante aos nossos partidos de centro que governam. Falta. Aos dois. Aos dois, claro. Não é? Qual é a visão de país que António Costa tem e que Luís Montenegro tem? Não é exatamente muito claro, porque a visão de país não pode ser apenas vamos aproveitar o PRR e vamos digitalizar. Vamos dar aqui umas coisas aos outros, claro. Não, a minha prioridade é a educação e eu vou fazer isto e aquilo. A gente não sabe. Isso. Não sabe. E eu sou um gajo relativamente informado. Não sabes bem. Não é muito claro. Não é claro, não é claro. Mas perguntavas-me porque é que o livro não cresce. Eu acho que o Rui Tavares tem sido um acrescento muito importante no Parlamento português e tem tido, em momentos decisivos, como por exemplo neste momento da guerra de Israel e da Palestina, tem sido uma voz de enorme sensatez
e agora vou usar uma palavra arriscada, e até de decência. Eu só não concordo com uma coisa. Porque eu acho... Estou super alinhado com o Rui Tavares, portanto tenho que começar por dizer isto. O Rui Eu não Tavares concordo disse em ontem ou imensas coisas anteontem. com ele, Não, mas repara. em relação ao Hamas e à guerra entre os judeus e os palestinianos, ou o Hamas. E eu vi que tu até, acho que repostaste aquilo, mas há ali uma parte, o discurso dele. Epá, eu acho aquilo super decente e eu estou dentro daquilo, mas há ali uma parte que é a parte da culpa que eu tenho alguma dificuldade de comer. Como assim? Epá, ele fala, é culpa, estamos sempre na culpa, estás a perceber? E os gajos do Hamas são culpados, estás a perceber? E ele, por exemplo, faz uma coisa que até é um bocado quase machista, que é as mulheres põem-as de um lado, as crianças e os velhos, e não diz os homens, mas os homens estão do outro. Portanto, eu acho que a ideia fundamental... E ele fala mesmo de culpa. Eu acho que escrevi aqui, deixa-me só ver aqui. Ele diz assim... É dizer eu não queria... deixa-me só ver o que é que ele diz aqui. Não vamos discutir o tema de Israel e da Palestina, mas a ideia fundamental... Mas é só um pormenor. Acredito que somos livres... todo o discurso na ideia de culpa. A culpa dos adultos ao invés da inocência das crianças, a culpa dos animais... Não, a culpa dos que apoiam e são do Hamas, ao invés da nossa virtude, os que condenamos. E eu não acredito nisto. Eu acho que os gajos do Hamas são pessoas iguaizinhas a mim, estás a perceber? Que eventualmente pelas condições, por tudo o que foi acontecendo... eu vejo eu dou-te só um exemplo. Eu vejo no Twitter, e o nível de agressividade das pessoas que estão contra o Hamas e contra os israelitas e não sei o quê... Neste momento aquilo é... O nível mostra que nós, seres humanos, os animais que nós somos, com a maior das facilidades, se somos apartados e não sei o que, acabamos no Hamas. E tem que haver esta ideia, porque senão isto é sempre o Sporting contra o Benfica. Sim, mas o que eu acho que é importante distinguir... É intolerável que eles matem crianças. É intolerável. E tu tens que classificá-la, aquela organização, como uma organização terrorista. E até podes dizer assim, isto é um para levarmos os nossos objetivos a bom fim, temos que os matar a todos. Ok, é isso. Mas agora, a questão da culpa e a diabolização de animais, eu não concordo. Eu percebo o ponto, mas o que eu acho que o é muito fácil a gente meter uma data de animais dentro de uma jaula e dizer a culpa é deles. A culpa é deles, sim, mas o que eu acho que o que ele fez bem é mostrar e explicar que... Ele explicou cá a outra esquerda. Não é só isso, é explicar que uma coisa é o Hamas e outra coisa é o povo palestiniano. Claro, mas é que isto parece básico, mas não é. Porque a malta depois está a surfar a onda conforme convém. Na discussão pública isto não está lá, isto parece básico, mas não é. E ele explicou com clareza uma coisa que a esquerda não tem, alguma esquerda não tem conseguido fazer, que é condenar o Hamas não é condenar o povo palestiniano. É possível condenar profundamente e visceralmente o Hamas e defender a causa palestiniana, porque o Hamas não serve a causa palestiniana. Claro, está a ser péssimo para a causa palestiniana. Não serve, porque a partir do momento em que o Hamas... Mas o Hamas é um produto do que está a passar. Sem dúvida, mas isso vamos outra vez à conversa da extrema-direita e da AfD e do Chega. É um produto, obviamente que é um produto de décadas de colonização, da apartheid de Israel. Ou seja, tu não consegues reduzir aquele problema num tweet, aquilo há culpas de parte a parte. Claro. E o que Israel está a fazer agora, fez nestes dias e vai fazer... Vai fazer a partir daqui a 12 horas. Vai fazer crimes de guerra gravíssimos. Claro. E agora, o que é absolutamente... quer dizer, mais uma vez, é a facebookização do debate público, é as pessoas enfiarem-se em trincheiras e das suas trincheiras atirarem pedregulhos uns aos outros, como se só houvesse o mundo fosse preto ou fosse branco e não houvesse nenhuma tonalidade ali pelo meio. Quer dizer, este é um daqueles conflitos em que há culpas, em alguns casos milenares, mas garantidamente nas últimas 7 décadas, com problemas, com erros, com falhas, com circunstâncias que são camada sobre camada e que tu não consegues decifrar nem resolver
provavelmente nunca, porque sinceramente aquilo é um caldeirão tão É complexo. difícil. Como é que se sai dali? Quer cada dizer, vez tu a coisa agora está mais- vais terraplanar Claro, Gaza claro, e claro, depois aquelas pessoas vão para onde? É pá, claro, e vão ficar cada vez mais Revoltadas, furiosas, cada vão vez apoiar mais o pior. Hamas, epá, Isto- o Hamas vai se aproveitar da situação. Epá. É dramático. Enfim. Alguém que venha com uma solução para aquilo. Alguém tem que quer dizer a dizer, essa altura, idiota, não vou ao jogo. Não há nenhuma claro. resposta Não, fácil epá, para aquilo. um deles tem que dizer a essa altura, não vou ao teu jogo. Epá, senão, Claro. Vai. Mas o que nós assistimos de nível de debate público nesta matéria tem sido uma coisa É assustador. assustadora. Assustador. Há uns que querem terraplanar Tudo, e que se justifica. A Palestina. E que dizem que se justifica Epá, porque sofreram estes exatamente. ataques, é para E há acabar os com outros eles. que dizem que está muito bem esfaquear crianças para o meio. Porque, E a dada epá, porque- altura a porque- discussão já era quase como se, não degolaram, Epá, só sim, mataram ou esfaquearam. eu vi isso, epá, tipo, e a malta entra naquela discussão, epá, dessa altura, é uma coisa tipo de malucos. É de malucos, mas é este nível de polarização. Eu acho que há uma coisa extraordinariamente preocupante nos dias de hoje, que é preciso coragem para ser moderado hoje, Miguel, porque é muito mais fácil... Sim, tu levas porrada de todos os De lados. todos os lados. São os extremistas uns contra os Claro, outros e todos contra os moderados. Este é o estado das coisas. Sim. Os extremistas batem-se e ofendem-se uns contra os outros, mas os moderados levam de todos os lados. claro. Porque se tu não estás de um lado da turba a insultar o outro lado, és tudo e mais Fascista. alguma Senão coisa. és um És fascista, escradoide. já me chamaram tudo. Claro, Sou claro, fascista, imagino, sou imagino, comunista, claro, sou chuchualista e socialista, sempre, porque não estou todos os dias, 24 horas por dia, a insultar da maneira mais Claro. vocal possível Claro. Esquerda ou direita. quem estiver no governo e seja o que for, eu ou qualquer outro comentador ou, sobretudo, diretores de órgãos de comunicação social, se nós não estamos 24 horas por dizer dia mal. sempre a dizer mal, és um vendido. Comprado, socialista, 15 milhões. Não, eu enfim, falei com por várias aí. pessoas e as pessoas diziam, ela é do PS, não sei o quê. Disse, pá, tudo o que eu vi... Zero, Não nunca. pareceu nenhuma coisa nem outra. Pareceu que ia Nada, dizer na uma minha coisa vida, para a nunca esquerda e outra tive para a direita. nenhuma claro, aproximação claro. ao PS de todo. O que é um percebes? dia... Como é que é o teu dia na visão? Para cortar mesmo a Como é que é o conversa. meu dia na visão? Reuniões que cada vez mais são virtuais, não é? Eu não faço teletrabalho, eu sou daquelas que Vais todos os dias para o vou todos os dias para lá, sou muito contra o teletrabalho, como grande parte das pessoas que esfiam equipas, porque o teletrabalho é um inferno. Eu costumo dizer que eu neste momento sou um pré-ciborgue, porque tenho sempre esta porcaria na mão, Claro. o dia todo. Eu tenho 8 fora. horas de screen time. Porquê? Para falar com os 20 grupos que tem Claro, de jornalistas. grupo da política, o grupo da sociedade, o grupo da saúde, o grupo de editores, o grupo dos gráficos. É uma loucura, não é? Mas muito de reuniões de brainstorming, a visão é feita com muito debate, com as pessoas a reunirem-se e a trazerem as ideias que vêm dos jornalistas e a pensarem-nas e depois a discutir, vamos por aqui, vamos por ali. É muito e depois, quer dizer, o que eu acho que hoje as redações pecam por ter cada vez menos é precisamente vida e chama e discussão. No outro dia, por causa de Porquê? Porque as pessoas estão muito em menos umas com as teletrabalho, outras, não temos esquemas rotativos e as redações estão mais despidas de gente. Isso é terrível. No outro dia eu tive um momento que eu achei que fantástico, que isto há um tempo não acontecia, por causa dos ativistas climáticos, dos miúdos. E então gerou-se ali uma discussão interessantíssima, uma discussão daquelas acesas e com berros e não sei o quê, como sempre aconteceu em todas as redações e graças a Deus, em que tinha um editor da Visão História, o Luís Almeida Martins, um senhor extraordinário jornalista, fundador da Visão, com décadas de jornalismo, editor da Visão História neste momento, com uma perspectiva histórica sobre o ativismo. O tipo que faz ambiente, que é jornalista de ambiente e que tem a perspectiva do ambiente. A diretora da Visão Júnior, que é Cláudia Lobo, e que tem uma perspectiva sobre o que é a juventude. Um jornalista de política e eu que me fui meter ao barulho naquilo. E cada um com a sua visão de um problema. Muito giro isto, não é? E daquela discussão, de repente tinhas o tipo da história a dizer mas desde sempre que os ativismos são feitos de incomodar. É assim que se faz ativismo. Sempre foram incómodos, é assim, é a lógica de ser. E sempre foram franjas da sociedade e sempre foram pessoas que o sistema dizia não abarca, que... Pronto. Depois o tipo do ambiente dizia que Luís Ribeiro dizia
mas mas eles não têm razão, porque eles pedem coisas que são completamente impraticáveis, têm pedidos que são impossíveis e, portanto, eles não têm base científica, eles não sabem o que é que estão a pedir e tal. E depois vinha a diretora da Visão Júnior e dizia, está bem, mas estes miúdos têm um sonho, eles estão a representar um sonho, eles têm que pedir o impossível. Também sempre foi assim, têm que pedir o impossível e a sua imagem de sociedade. Depois o da política dizia, pois, mas eles têm motivações políticas. Ora, esta discussão é fundamental numa redação e é muitas vezes estas discussões e de nós dizemos, temos aqui um tema, como é que vamos pegar neste assunto, com quem é que falamos, é daqui que nascem grandes projetos e que nascem coisas giras e que nascem reportagens que não têm uma perspectiva enviesada sobre o assunto ou enviesada porque unilateral sobre o assunto, têm uma perspectiva abrangente, que eu acho que é fundamental. Agora, todas as redações neste momento, e sobretudo uma revista como a Visão, que não faz jornalismo diário, Breaking News, têm um dilema existencial. Qual é o papel do jornalismo hoje? Para que é que servem hoje os jornalistas? Que tipo de abordagem é que devem ter? E o que é que tu pensas sobre isso? As respostas são muito distintas conforme o órgão de comunicação social e o registro e o ritmo que existe, não é? As respostas são muito distintas. A minha resposta para a Visão, é que tem que ser um título que tem que acrescentar valor sobre o que é o debate público e a agenda pública. Por um lado, não pode andar a reboque só da agenda e não pode fazer uma súmula do que são as declarações do dia e do que é uma súmula bem apresentadinha, bonitinha do que são as histórias do dia e da agenda. Tem que marcar a agenda, tem que ter histórias próprias e, sobretudo, tem que ter análise de qualidade que te acrescente valor ao debate público. Por exemplo, a capa desta semana, não sei quando é que vais publicar isto, mas a capa desta semana é o 25 de novembro e os factos, os protagonistas e as polémicas em torno do 25 de novembro, com uma perspectiva muito bem contada sobre o que está, o que é que aconteceu, uma perspectiva histórica muito bem contada, de fundo, sobre o que está ali, porque tu viste também sobre o debate do 25 de novembro e tens visto nos últimos anos, não é só de agora, mas agora também, quando Carlos Moedas anunciou a celebração em Lisboa, as pessoas dizem as coisas mais tapafúrdias sobre aquilo. Pronto, e às vezes também esta perspectiva é interessante para trazer, se quiseres, de inteligência e informação. Por isso é que o meu mandamento é informem-se. Informem-se antes de falar, antes de abrir a boca. É muito importante. E, infelizmente, não acontece. E isso preocupa-me imenso. O Flaubert, há uma frase que eu gosto muito, o Flaubert dizia que a estupidez é querer concluir. E as pessoas hoje concluem assim, em 30 segundos, dedicando 5 minutos a pensar sobre o tema. E eu muitas vezes... As perguntas são sempre muito mais interessantes do que as respostas. Muito mais interessantes. Eu muitas vezes digo assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque ainda não consegui formá-la. E eu quero manter e mantenho até no espaço público como comentadora, como uma pessoa que às vezes não tem uma conclusão ou uma certeza absoluta e, portanto, não digo estes tipos são os anormais ou estes estão cobertos de razão, porque o problema tem um grau de complexidade que faz com que não seja possível tomar um lado da barricada ou tomar uma posição extremada sobre aquele assunto. É complexo e não há respostas fáceis para problemas complexos. Em termos económicos, como é que é a visão? Porque nós temos uma ameaça gigante, não é? Hoje em dia já não se devem vender muitas revistas em termos físicos, é difícil de rentabilizar as coisas no digital. Eu tenho ideia que, sei lá, jornais como o New York Times ou o Guardian ou o Der Spiegel, se à altura são capazes de ser tão grandes, eles têm caminhado, sei lá, o Guardian agora tem a versão europeia, portanto eles claramente estão a tentar se tornar monstros da coisa para poderem ser só rentáveis no digital. Sim. Que naturalmente é o caminho que a coisa está a dar. Como é que qual é o posicionamento da Visão e qual é que é a solução para isto? Ora, achas que o Estado a certa altura tem que... acho que o Estado tem que apoiar... Isso é uma longa questão. Mas então, começando do princípio... É uma pergunta super importante. Não é? Pergunta fundamental nos dias de hoje para a qual ninguém ainda encontrou uma resposta. Claro. Porque ainda não se encontrou a resposta para o modelo de negócio em falência da imprensa. Isto é uma coisa que no mundo inteiro se está à procura. Quem se posiciona no mercado global e escreve em inglês... É óbvio que tem vantagem acrescida e tiveste vários exemplos de coisas muito diferentes, desde o Guardian, que se apresenta como uma fundação, a Monocle, que é uma coisa de nicho, mas que é global e que faz um tipo de jornalismo e que, portanto,
consegue chegar ao seu público, ao New York Times, que teve a lógica da digitalização, e o Washington Post, a lógica da digitalização e da criação de assinantes digitais e de viverem desses assinantes, e teve uma ajuda enorme, que foi um Trump, que angariou um conjunto de assinantes, enfim, que se reviam naquele tipo de jornalismo contra o Trump. Há uma coisa muito curiosa na história da Visão, sabes, Miguel, é que a Visão foi pioneira em Portugal a descobrir aquilo que nos últimos, sei lá, 5, 7, 8 anos, toda a gente descobriu, que é preciso ter assinantes, assinaturas, subscrições. A Visão foi pioneira em Portugal a fazer isto. Se calhar as seleções do Reader's Digest também, mas não faziam jornalismo. Dentro do jornalismo, porque a Visão teve ali a dada altura... Sim, mas pronto, não era jornalismo, eu estou a brincar, sim. Mas o que é que a Visão percebeu? A Visão contratou a dada altura um marketeer, um tipo de marketing que vinha do Brasil, e ele trouxe esta ideia de dizer, vocês precisam ter aqui uma base, pessoas que compram a revista sempre, e lançou uma campanha de assinaturas à série muito bem formada. E, portanto, a Visão tem, não digo há 30 anos, mas há 20 e qualquer coisa anos, uma magnífica base de assinantes que são uma base de sustentabilidade fortíssima. E isso dentro da empresa, quando estávamos dentro do grupo empresa, isso era a coisa de maior valor dentro da Visão, porque o Expresso não tinha assinantes. Porquê? O Expresso... As pessoas compravam ao sábado. E tu ao sábado não tinhas os correios para distribuir aquele jornal, e portanto ninguém assinava aquilo para receber aquilo à segunda ou à terça-feira, e ainda por cima pesadíssimo, que é o espesso, não é? Sim. Pesadíssimo, não conseguias ter aquilo em casa. A Visão, que fechava à terça-feira, estava nos assinantes à quarta e nas bancas à quinta. Em alguns assinantes à quarta, não no país inteiro, nas grandes cidades à quarta. E, portanto, isto fez com que a Visão tivesse sempre uma base muito sólida de pessoas que são leitores fiéis e, muito curiosamente, veem a revista como sua. Isso foi uma marca enorme de diferença que eu senti quando passei do Expresso para a Visão, onde editava a revista e, apesar de tudo, tinha uma proximidade muito grande com os leitores, que escreviam e tal. Mas os leitores da Visão escrevem-me como se fossem da casa. A revista é deles. Eles sentem a revista como deles. Eles não me escrevem... É raríssimo ter um assinante a escrever-me a dizer mal. Eles escrevem-me às vezes com críticas construtivas, mas a dizer, olha, faça assim, que se calhar se fizer assim é mais giro. Olha, eu não gostei nada daquilo. Eu adoro a Visão. Mas não gostei nada daquele artigo que vocês publicaram por isto ou por aquilo. Bem intencionadamente, a tentar construir um produto que eles sentem como deles. E isto é fantástico. E, portanto, hoje em dia a Visão tem mais assinantes, e sempre, isto não aconteceu sempre. Do que o Expresso. Muito mais do que o Expresso em papel, claro, porque os assinantes digitais, apesar de tudo, sentem menos a revista como deles. Mas tem muito mais assinantes, e esta parte é importante, do que vendem em banca. E o que é que isso te dá? Dá-te uma estabilidade e, apesar de tudo, uma perspectiva de identificação com a marca que é confortável, e, portanto, eu sei que posso fazer algumas capas, que são capas que não vão vender tanto em banca, mas que eu sei que são relevantes e que são importantes e que eu vou fazer na mesma, independentemente de aquilo não vender em banca. Sim, porque aquelas pessoas assinam a Visão, porque a Visão também faz aquilo dá-te alguma segurança. E depois o que é que vende em banca? Isto depois é toda uma grande e longa discussão, porque há coisas, por exemplo, só para dar exemplos, Ronaldo, que vende tudo em todo lado, vende pessimamente na Visão, porque não é o produto que as pessoas querem encontrar ali. Coisas de história, vendem bem na Visão, mas depois há coisas também extraordinárias. A grande entrevista que a Visão fez ao António Costa, que ficou célebre e que marcou, não é, o símbolo da maioria absoluta, da absolutite. O António Costa sentado na cadeira a dizer o habituem-se, vão ser 4 anos. Aquela capa vendeu muito mal. Vendeu muito mal. Espantoso, não é? Não achei espantoso, disso, ou seja, coisas que são relevantes e que são marcos, até na história política do país. Porquê é que vendem mal? Porque aquela capa, ao fim de meia hora de estar publicado o artigo no digital e de estar cá fora a revista, está canibalizada por toda a gente. E, portanto, isto, até mesmo esta canibalização, que é um problema grave... Era isso que eu ia falar, os agregadores de informação, vocês têm que pôr o travão... Não só agregadores, os observadores da vida, pegam naquilo, têm a assinatura digital, abrem o artigo fechado, está fechado no site só para assinantes, os tipos são assinantes, abrem o artigo, copy-paste de transcrição de milhares de caracteres... Vocês não têm coisa em tribunal? Não os põem em tribunal? Repara,
eles estão a fazer o que tem que haver, eu acho, é um grande acordo de cavalheiros entre os órgãos de comunicação social para não se canibalizarem uns aos outros. Isto ainda não foi feito, ainda não foi tentado, mas acho que é fundamental, porque isto é canibalização pura e dura. Mas isso não é proibido? Não é proibido uma pessoa ir buscar? Não é proibido porque eles não estão a plagiar. Eles dizem segunda visão, é? Claro, segunda visão, fazem um link deste tamanho, de preferência muito pequenino, e depois... Porque é obrigatório ter um link, é obrigatório. Não é obrigatório, é decente. É decente, claro. É decente. É da mais elementar decência e educação. Às vezes esquecem-se, não só no observador, na Cofina esquece inúmeras vezes, muita gente esquece, todos nós nos esquecemos, às vezes pode ter dado tocado, da visão também se ter esquecido uma vez ou outra, às vezes esquecemos, é errado, não podemos fazer isto. Mas o problema é mais fundo, não é? O problema não é estar lá, pode estar lá o link, mas aquilo canibalizou-te, porque as pessoas que até poderiam ir comprar a visão ou assinar a visão porque lhes interessava ler aquilo, não vão fazer porque aquilo está tudo. O que interessa está canibalizado pelo vizinho do lado com o conteúdo aberto. Ora, isto é grave, esta canibalização é grave. Mas é grave sobretudo... Mas quer dizer, isto não resolve só o problema, e não é daqui, isto não é a única coisa. Então, o problema está no facto de as receitas publicitárias do mundo inteiro, de tudo o que é imprensa, ser uma curva que a partir do início dos anos 2000 tem-se um crescimento que vem dos anos 50, claro, sempre, 50 ou mais para trás sempre a subir, não é? Uma curva que vem assim, e depois chega ao topo e chega aos anos 2000, início dos anos 2000 e cai a pique. E depois tens uma curva em sentido inverso, que faz um X, com uma subida exponencial do que é a publicidade digital, mas que vai para onde? Não vai para estes órgãos de comunicação social que fazem estes produtos. Vai para o Google, vai para a Google drasticamente, e vai depois para os Facebooks da vida, mas vai sobretudo para a Google. E à base de quê? À base dos conteúdos que nós fazemos e que não temos nenhum retorno com isso. E, portanto, esta discussão também tem que ser feita e tem que ser feita de forma a compensar os produtores de conteúdos. A solução é meter regras para ir fazer com que esse dinheiro voltasse aos jornais? Sim, acho que parte da Achas que deve haver investimento público? Isso é uma das questões que está em cima da mesa. O tema do financiamento público dos mídias é um tema perigosíssimo. Eu acho um tema perigosíssimo. Preferes que não haja? Se for possível não haver, é sempre... Repara, o que eu não gosto e não quero é a ideia de os políticos estão a dar dinheiro diretamente aos órgãos de comunicação social. Acho que isto é perigoso. Isto acontece em alguns países, há quem defenda isso. Eu, como diretora de um órgão de comunicação social, não é uma coisa que aprecio. Sobretudo quando entra em considerações qualquer tipo de critério que não seja pura e exclusivamente objetivo e seja de ordem qualitativa. Então onde é que tu achas? E isso é muito perigoso porque se gera a ideia... Obviamente gera-se a ideia de que estes senhores estão a ser pagos por aqueles tipos e, portanto, a história dos 15 milhões vão-lhes fazer favores. Por exemplo, a Visão nunca recebeu dinheiro dos 15 milhões, mas todos os dias, em todos os comentários da Visão, leva bocas sobre isso, que é uma coisa perfeitamente... É normal. Mas diz-me uma coisa, tu achas que... Mas acho que há possibilidade de apoiar. Num país tão pequeno como Portugal, uma língua tão percolhida como o português... Esse é o drama. Qual é a solução? Esse é o drama. Por um lado, eu acho que é preciso pôr, de facto, as big techs a partilharem as receitas digitais de publicidade que angariam à custa dos nossos conteúdos, e depois acho que há caminhos de apoio que não passam por dar dinheiro diretamente aos mídia. E pode ser benefícios fiscais, pode ser os vouchers para fazer assinaturas e que as pessoas, qualquer cidadão tem ao seu dispor X euros para fazer uma assinatura de um órgão de comunicação social e as pessoas escolhem livremente, que eu acho que é um bom momento. Essa é uma maneira boa de contornar a coisa. É uma boa maneira. Os portos pagos das assinaturas da imprensa escrita, isto vale para a imprensa nacional, mas muito para a imprensa regional, é muito importante e ajuda imenso. Portanto, no fundo, acho que o Estado até pode ajudar, desde que não haja hipótese de perceber quem é que está a ajudar diretamente. Que a escolha seja do mercado e das pessoas e que não seja o Estado a meter dinheiro diretamente. Isso é um caminho perigoso. Podes ter apoios, por exemplo, à formação, à digitalização, à compra de equipamento. Este género de coisas são importantes, ajudam imenso e não é, como ouvimos agora a proposta, que me causa, causa-me arrepios a proposta de teres o Governo Regional dos Açores a pagar ordenados diretos de jornalistas. Isto faz-me espécie. Dir-me-ão, se calhar a única maneira daqueles órgãos de comunicação social sobreviverem. Temos que encontrar soluções que sejam um bocadinho diferentes, porque isso
Epá, em última muito análise perigoso pode ser. ser perigoso, porque é assim, Miguel, eu digo o que me apetece e escrevo o que quiser sobre o governo, sobre os partidos políticos, com a total e absoluta liberdade e que sem nenhum constrangimento de pensar, estes tipos não gostam, vêm aqui fazer uma vida negra. Quero lá saber. Eu escrevo, eu tenho de facto liberdade absoluta para dizer o Nunca pior te sentiste possível. pressionada pela empresa onde estás metida? De forma alguma, de maneira nenhuma. E isso. Mas às vezes há tentativas de pressão. Se calhar não sobre ti, mas sobre alguns jornalistas. Vou-te dizer, nunca senti em Portugal tentativas sérias de pressão política, económica, Porque na já parte do sentimos, já jornalismo trabalhei em económico- jornais onde isso aconteceu, no Expresso. Claro. Houve a célebre caso, aliás, Claro. que o Expresso denunciou publicamente, do BES, Uhum. que cortou páginas de publicidade e que era um compromisso publicitário muito grande por causa de artigos que o Expresso escreveu. Eu, quando era miúda, jornalista, a começar no início, escrevi um grande artigo sobre publicidade enganosa. Trabalhava na Impala, porque foi na revista Fox, eu fui com a equipa da Visão. Eu vinha da Exame, mas fui com um grande grupo da Visão, um grande grupo do público, que fundou a Fox, e eu estava na secção de Economia, escrevi um grande artigo sobre publicidade enganosa e houve uma empresa que vendia crédito ao consumo que cortou um contrato publicitário enorme com a Impala inteira, que custava não sei quantos milhares de euros, já não sei, por causa daquilo. E eu disse, olha, eu não tiro uma linha do que estava escrito, isto é assim verdade. E a direção e a administração disseram, sim senhora, é assim. Mas, por exemplo, no jornalismo acabou. económico, eu sei que pelo menos no passado havia às vezes viagens pagas para fazer coisas e para a França, ou para a Claro. neve, ou para não sei o quê. Isso achas que desapareceu? Claro. Desapareceu bastante, acho Não que há totalmente. menos. Ok. Mas é assim, o jornalista só se deixa condicionar, a falha está sempre do lado do jornalista se deixa condicionar por causa disso. Tu, por ires a convite numa viagem, não podes chegar cá e dizer, epá, vi coisas ali que não gostei, estes tipos fizeram isto ou aquilo, ou ser crítico em relação àquela empresa. O que eu acho que é de elementar transparência em relação ao leitor, e nós na regra temos código deontológico e temos regras, é dizer o jornalista viajou a convite. Pronto, é isso, Sim. é claro. A transparência é Porque nos fundamental sites para o leitor. internacionais aquilo diz, está a Sim, fazer o review de uma máquina Nós escrevemos fotográfica, sempre diz, isso. eu Sim. não recebi a máquina, ou eu recebi Sim. a máquina de graça. Claro, e ou nós não sei o que temos é. normas, por exemplo, que não podemos receber não podemos receber presentes, não podemos receber nada, nem que seja um telemóvel. Imagina, nós não fazemos reviews de telemóveis, mas por exemplo, fizéssemos. Nós não podemos ficar com Tem aquilo, que devolver, é claro. para ser devolvido. Claro. E portanto, nós não podemos receber presentes que vão acima de 10% do salário mínimo, é mais ou menos esta assim a orientação. E não recebemos, devolvemos. Eu, ao longo da minha vida como jornalista, devolvi montanhas de coisas. Eu, quando fui para a revista do Expresso, por exemplo, trabalhar no início, era uma mulher nova e não sei o quê, comecei a ser abalroada com presentes das marcas de luxo. E eu disse, olha, eu não recebo isto, eu não posso receber isto, vai tudo para trás. Mas como assim? Mas aquilo era uma novidade, porque nas revistas femininas toda a gente recebia tudo, não é? Para acabar a Mas entrevista... isto é de elementar transparência e bom senso. Para acabar a entrevista, eu recebi, já agora conto-te uma história, que quando eu fiz uma série de entrevistas de artes plásticas, até passaram na televisão, e eu ia para todas as entrevistas com uma Lacoste. E passado, as entrevistas já tinham passado na televisão, e passado tipo 2 anos, não sei o quê, acho que foi a Ariana que recebeu um telefonema da Lacoste, a dizer, nós reparámos que o Sr. Miguel Navinho usa sempre uma Lacoste nas entrevistas que faz. Portanto, a gente queria-lhe oferecer uma Lacoste. E eu disse, com certeza, e vai aceitar uma Lacoste. Achei maravilhoso. E pronto. Mas estás a ver, um jornalista não pode fazer isso. Claro. Eu, quando publico qualquer coisa, até mesmo nas minhas redes sociais privadas, eu tenho a preocupação de não mostrar marcas. Claro. Porque não mas tenha recebido alguma coisa. Foi uma coisa 2 anos depois, completamente desfasada. Eu não tinha nada. Mas não porque eu tenha... Não porque não recebi nada, porque não posso, e também porque não quero mostrar-me de alguma forma comprometida, até mesmo não, com com certeza, eu não gosto. tenho responsabilidades nenhumas especiais, não é porque eu não sou jornalista, eu faço isto por Mas agora, a brincadeira. transparência, mas uma coisa muito importante, deixa-me só explicar Claro isto. que sim. A transparência com o leitor é fundamental, até mesmo naqueles projetos em que, por exemplo, tu tens um patrocínio.
Se tu vais fazer se temos um projeto, imagina, eu crio um projeto e eu gostava muito de fazer uns prémios sobre o ambiente, para dar um exemplo de uma coisa que existe mesmo. E monto aquilo e digo, epá, eu quero fazer este projeto, queremos dar prémios sobre o ambiente. Agora, como qualquer outra coisa, como qualquer programa de televisão, ou como arranjem patrocinadores para isto. Eu tenho que dizer aos meus leitores quem são os patrocinadores que estão ali. Mas os patrocinadores não têm nenhuma intervenção nos conteúdos que eu publico. Claro. Eu tenho liberdade total para escrever o que quiser sobre tudo o que aparecer ali e, inclusivamente, sobre aquele patrocinador. Claro. Não é? Mas tem que ser sempre transparente. E os leitores têm que saber que aquele projeto é feito com o patrocínio, claro, ou com o apoio, ou o que seja, em parceria com uma determinada entidade. Esta transparência, eu acho, sinceramente, que em Portugal existe nos meios de referência. Os meios de referência todos fazem isto. O Público faz isto, o Expresso faz isto, a Visão faz isto, o Observador faz isto, o Diário de Notícias faz isto. Há transparência quando tens estes compromissos. Epá, se isto acontece em todos os órgãos de comunicação social em Portugal, mas não ponho as mãos no fogo. Claro. Agora, naqueles que eu conheço e pronto, passei... Isso acontece, como acontece. A cultura é boa. Quer dizer, Portugal, quando tu vais ver aqueles índices de liberdade de imprensa e tudo isso, Portugal está muito bem qualificado. Eu no outro dia falei, por exemplo, achei graça, falei com um tipo do Committee for Protecting Journalists, um comitê, por causa de uma situação complexa, nós temos um processo que foi instaurado contra a Visão nos Estados Unidos, e eu não posso falar muito dele, mas o Miguel Carvalho até falou dele já publicamente, portanto, enfim, eu não quero falar de quem é que nos colocou o processo para já, se calhar um dia vou ter que falar. Mas isto é, obviamente, uma tentativa de condicionamento de um jornalista e de um grupo de comunicação social, porque só para tu ires aos Estados Unidos dizer assim, malta, isto está aqui incompetência territorial. Este processo tem que ser posto em Portugal porque nós não temos nada a ver com os Estados Unidos, não temos aqui relação, não temos jornalistas, não temos nada a ver, não se passou cá, não tem nada a ver com isto. Tu só para ires lá dizer isto não tem competência territorial, estás a gastar 50 mil euros. E isto é grave. Isto é grave. Isto é uma tentativa de silenciamento e de condicionamento de jornalistas. Isto, aliás, chama-se SLAP. Mas a base é em Portugal. O processo foi posto lá. E, portanto, nós... Mas foi posto lá por cá. Por causa de um artigo publicado em Portugal, em cerca de um português. Okay. E repara, o grave que isto é... Isto é uma fórmula de tentar condicionar jornalistas no mundo inteiro. Isto acontece em todo o lado. Isto é um problema grave. A União Europeia até está a tentar legislar sobre isto. Chama-se legislação anti-SLAP. E isto é um problema grave. Bom, e agora perdi-me porque é que comecei a falar desta história do tentativa de... Não, estavas a falar que a cultura era boa, não é? E a cultura é boa. Eu estava a falar com um comitê de proteção de jornalistas nos Estados Unidos, mas que, por sua vez, ele estava com sede em Berlim, porque também há um comitê que faz esse trabalho em Berlim, e dizia, olhem, mas não se passa aí casos de tentativas de interferência política em Portugal, é que não nos chegam cá queixas nenhumas nem casos nenhuns, e chega-me de Espanha, chega-me de Itália, chega-me da Grécia, claro, da Hungria, da Polónia, daqueles países onde tu sabes que tens os alarmantes da vida a condicionarem jornalistas, mas aí não, porque de facto nós temos liberdade de imprensa em Portugal, de facto temos liberdade de imprensa em Portugal, e de facto nós podemos dizer e escrever o que quisermos, sem teres ninguém a dizer, olha lá, que cuidado aí, porque senão isto não vos vai correr bem. Não, eu nessa capa que fiz, por exemplo, em relação ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro escreveu-me 41 dias depois uma carta pública, que eu obviamente publiquei nas cartas dos leitores, a dizer que não tinha gostado da fotografia e que não tinha gostado do título. E eu publiquei, e aquilo foi tudo feito publicamente. Eu nunca falei com ele, nem ele me telefonou a barrar a dizer, olha, desculpe lá, isto não pode acontecer. Era o que mais faltava, porque essa conversa nunca aconteceria. E ele sabia que ia ser publicada a partir do momento em que ele tinha escrever isso? Quer dizer, naturalmente, não é? Se um Primeiro-Ministro escreve e pede para uma carta ser publicada, eu obviamente... ele pediu para ser publicada? Não fui ele. Pediram, disseram-me, está aqui uma carta que o Sr. Primeiro-Ministro gostava de ter publicada. E eu disse, naturalmente, que publicarei. E, aliás, isso é uma notícia. Pronto. Mas isto... Agora, tens casos... Mas achas que ele agora não te dá mais entrevistas? Não, achas que ele dá? Provavelmente não. Não sei, durante uns tempos, se calhar está zangado. É o que é. Claro. É o risco, não é? É o risco. Agora, isso é uma tentativa de pressão. Não sei se é, estás a ver, é o risco, também está no seu direito, mas se calhar até dá, não sei. Claro, se calhar até dá, mas por exemplo é curioso quando as pessoas dizem, visão socialista, não sei o quê. O Primeiro-Ministro escreveu-me uma carta a dizer que não gostou nada da entrevista que eu lhe fiz.
Isto é curioso, não é? Como é que depois a imagem pode ser discrepante? Portanto, eu acho que a percepção pública depois também é feita das trincheiras e lá está. Se tu estás ali colocado moderadamente ao centro, estás a apanhar pancada das trincheiras dos dois lados sempre. São os ossos do ofício. É uma bela maneira de acabarmos. Muito obrigado, Mafalda, por teres aceitado Obrigada eu. fazer esta entrevista. E se não temos cuidado, na tarde nada está aí o bicho. Ainda nos cruzamos. Exatamente. Obrigada eu, foi um gosto.